A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. T.L. Osborne. A importância da confissão. Disseste que não o podias fazer, e no instante em que o disseste, ficaste derrotado. Disseste que não tinhas fé, e neste mesmo instante a dúvida, como um gigante, se levantou e te amarrou. Não reconhecias, talvez, que em grande parte és dominado por tuas palavras. Falaste em fracassar, e o fracasso tomou conta de ti. Falaste em temer, e o temor envolveu a sua vida. Disse Salomão: enredaste-te com as palavras da tua boca. Te prendeste, ficaste prisioneiro com as palavras da tua boca. Provérbios capítulo 6 e o versículo 2. Testificar, testemunhar, confessar. Poucos são os crentes que reconhecem a importância da confissão e o seu valor nas suas vidas. A palavra confissão tem para eles a ideia de confessar pecados, fraqueza e fracasso. Isso, porém, é somente o lado negativo do assunto. A confissão negativa de nossos pecados apenas abre a porta para a confissão positiva a toda a palavra de Deus. Nada em nossa vida de crente é mais importante que a nossa confissão, apesar de quase nunca a mencionarem nos cultos. A vida cristã chama-se confissão, no grego, reconhecimento ou admissão, em Hebreus capítulo 3 e o versículo 1. A palavra grega da qual se traduz a palavra confissão quer dizer falar o mesmo, isto é, dizer o que Deus diz em todo o tempo, ou então concordar com o que Deus diz em nosso testemunho. O sentido é dizer o que Deus diz na sua palavra acerca de nossos pecados, nossas enfermidades, nossos fracassos, nossa saúde, nossa salvação, nossas vitórias ou acerca de qualquer outra coisa da nossa vida. Com outras palavras, a confissão é testificar ou admitir o que Deus diz. Por exemplo, uma doença ameaça abalar a tua saúde. Aparecem sintomas de uma doença temida. Satanás quer tirar a saúde de você e assim tornar a sua vida infrutífera no serviço de Cristo. Mas Deus já fez provisão para a nossa saúde. Deus já fez contigo uma aliança de cura. Ele prometeu: e servireis ao Senhor vosso Deus, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo capítulo 23 e o versículo 25. Isso porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15 e o versículo 26. A palavra de Deus diz: ele sara as tuas enfermidades. Salmos 103, versículo 3. Jesus Cristo já te redimiu da queda do homem.
Já te redimiu de tuas doenças, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8 e o versículo 17. No atroz pelourinho, Marcos capítulo 15, versículos 16 ao 20, e em Mateus capítulo 27, versículos 26, João capítulo 19 e o versículo 1. E, portanto, pelas tuas pisaduras, ó Deus, nós fomos sarados. Sim, está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Pelas suas feridas fostes sarados. Se reconheceres tudo isso, servir-te-á como base para a tua fé. Reconheceis que Satanás não pode pôr doença no teu corpo, porque Cristo já tomou nossas doenças. Portanto, resistes a Satanás e seus sintomas mentirosos de doenças. Não os temes. Reconheces que a tua redenção é um fato. Reconheces que tuas enfermidades foram postas no corpo de Cristo e que ele as levou em seu lugar. Nada temes. Repreendes a Satanás, teu adversário, ousada e firmemente, com a palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo que morreu para te libertar. Mantém-te firme, não cedes terreno, fazes justamente como Cristo fez. Teu exemplo é Jesus. Quando tentado no deserto, dizes: Satanás, está escrito. Em seguida cita a palavra: pelas suas feridas já fui sarado. Ele sara todas as nossas doenças. Cristo mesmo tomou as minhas enfermidades e levou as minhas doenças. Isto é confissão. É o testemunho da fé. É falar a linguagem da Bíblia em todo o tempo. É resistir a Satanás com o assim diz o Senhor. É reclamar teus direitos diante do trono da graça, confessando a palavra de Deus, as promessas de Deus. Repetimos, a palavra grega traduzida confissão quer dizer falar a mesma coisa, isto é, dizer o que Deus diz ou concordar com o que Deus diz em nossa conversação. Reconhecer a palavra. Um amigo te diz durante uma provação da tua fé: cuidado, um conhecido meu morreu dessa doença. Deita-te logo e manda chamar o médico. Mas tu falas a linguagem de Deus, porque crês no que Deus diz. Suas palavras estão nos teus lábios, na tua conversação. Conversas abertamente. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Cristo já levou as minhas doenças e pelas suas feridas estou sarado. Em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, falas a linguagem de Deus. Te acostuma a viver que Deus ordena, a falar como ele ensina. A atitude dele, como patenteada na palavra, torna-se realidade na tua vida, até que Satanás não vai conseguir prevalecer contra ti, porque tua própria vida e tua própria natureza ficam moldadas pela palavra de Deus. Como está escrito em 2 Pedro capítulo 1 e o versículo 4. Tornas-te tão irresistível como Deus é irresistível, pela palavra de Deus que entra para formar tuas orações, tuas palavras, teus pensamentos e teus atos. A confissão é afirmar o que cremos. A confissão é testificar o que sabemos. É declarar a verdade que abraçamos. Jesus planejou que essa mensagem da vida cristã fosse dada ao mundo por meio de testemunho, isto é, por nossa confissão. Testificadores, testemunhas e confessores têm sido os grandes líderes e representantes da vida nova,
e revolucionária de Jesus Cristo, o cristianismo no mundo. O que confessar? Você pode perguntar. A grande dificuldade, a maior que encaramos então, é o de que saber o que temos de confessar. Simplesmente, a palavra de Deus em todas as confissões, em face de todas as contrariedades, em todas as circunstâncias. Confissão é afirmar verdades bíblicas. Confissão é repetir com os nossos lábios, do coração, as coisas que Deus diz na sua palavra. Não podes confessar nem testificar as coisas que ignoras. Tens de confessar o que sabes pessoalmente acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca de Cristo, acerca da palavra, acerca do Espírito Santo e acerca do que és nele. Sabes esses fatos pela palavra. O segredo da confissão e da fé que prevalece descobre-se ao entender verdadeiramente o que Jesus Cristo realmente nos fez, ao entender o que somos nele por causa disso e ao entender o que a palavra nos promete que podemos fazer como resultado da sua obra consumada em nós. Esse conhecimento, junto com a firme confissão desses fatos e os atos que correspondem, produzem a maior sorte da fé. Esse conhecimento vem pela palavra de Deus. Simplesmente admirar esses fatos na Bíblia e dizer que os creis, mas recusar ou negligenciar, confessá-los abertamente e pô-los em ação, privam-te da fé na hora de necessidade. Ao saber quem é Jesus Cristo e o que ele me fez, ao saber o que me pertence agora e o que eu posso gozar na minha vida cotidiana, torno-me um vencedor. Saber que Satanás foi vencido por nosso substituto e que sua derrota é eterna, torna a nossa redenção um fato bendito e uma realidade gloriosa. Saber que foi o nosso substituto que venceu Satanás e que sua derrota foi lançada para nossa conta, de tal forma que, no registro do Supremo Tribunal do Universo, somos atualmente chefes sobre Satanás e que Satanás reconhece que, no nome de Jesus Cristo, somos governantes sobre ele. Quando o coração isso reconhece tão bem como reconhece que 2 e 2 são 4, então a fé que domina, unida com uma nova confissão de autoridade, torna-se natural. Automaticamente falamos como Jesus falava. Entendemos os fatos de nossa redenção. A fé é-nos tão natural como era o temor antes de ficarmos esclarecidos. Sabemos que o próprio Deus colocou Satanás e todo o seu reino sobre os nossos pés, e que temos tanto Satanás como o Pai nos consideram vencedores. Temos sido libertados. A nossa linguagem torna-se na linguagem de super-homens. Falamos novamente como Deus deseja que falamos. Falamos como povo de outra raça ou de outro reino e por isso somos geração eleita, sacerdócio real. Temos autoridade, Deus nos apoia. Somos audazes, falamos a linguagem de Deus tanto como o descrente fala nos seus receios. Como seria grande a transformação da igreja atual se seus membros subissem ao lugar que Deus lhes deu e se falassem a linguagem que Deus deseja que seus eleitos falem. Não faz muito tempo que se um crente abertamente se declarasse salvo, seria julgado como sacrilégio.
Se ele se firmasse na sua salvação como obra consumada e fato definido, seria considerado algo absurdo. Mas gradualmente raiou a luz e chegamos ao conhecimento bendito da conversão completa uma vez para sempre, obra instantânea e definida da graça ilimitada de Deus. Mas quantos de nós temos coragem de confessar abertamente ao mundo o que a palavra declara que somos em Cristo? Notem-se estas escrituras como exemplos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Segundo Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. Isso não quer dizer que somos apenas pecadores perdoados, pobres membros da igreja, fracos, vacilantes e pecando. Isso significa o que diz: somos novas criaturas agora. Fomos criados em Cristo Jesus com a vida de Deus, a natureza de Deus e o poder de Deus dentro de nós. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tu confessas isto. Crê nisto. Estas palavras querem dizer o que dizem. Somos novos. Tudo é novo. As coisas velhas não existem mais. Todos os velhos marcos de pecado, de enfermidade, de doença, de fracasso, de fraqueza e de temor já passaram. Agora temos a natureza de Deus, sua vida, sua força, sua saúde, sua glória, seu poder. Temos agora, neste momento presente, agora. Como seria grande a transformação da igreja atual se seus membros acreditassem nestas coisas e começassem a falar desta maneira, a viver dessa forma e a agir. É justamente isto que anela o coração do Deus Pai. Observe, o crente no quarto de um enfermo, onde a doença está a ponto de arrebatar o ente querido. Não lhes falta coragem. Ele domina e sabe disso. Confessa ousadamente: maior é aquele que está em mim do que a doença que está levando o meu ente querido. Ordena que a doença saia. Fala no nome de Jesus, mandando que Satanás solte o enfermo. Manda que o doente se levante são. O enfermo sara. Qual foi a diferença? O crente conhecia sua posição, sua autoridade e seus direitos. Satanás tinha de honrar a ordem que ele deu. Satanás tinha que obedecer. E ele honrou e obedeceu porque a ordem já foi dada no mundo espiritual. E Deus confirmou a sua palavra. Notemos outro exemplo. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isto quer dizer que se acabou o domínio de Satanás e que começou o domínio de Cristo Jesus. O domínio de Satanás sobre a tua vida cessou no mesmo momento em que nascestes de novo. Recebeste outro Senhor, Jesus Cristo, para governar a tua vida. A enfermidade e a doença, a fraqueza e o fracasso jamais te dominarão. Os hábitos velhos não mais governarão a tua vida. Estás redimido, estás salvo. Quão grande comoção haveria se esta escritura se tornasse em realidade. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41 e o versículo 10. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8 e o versículo 31. Isso é uma das coisas mais revolucionárias jamais ensinadas.
Convém que tais escrituras sejam a tua confissão ao enfrentar o mundo. Crês e dizes: Deus está comigo ao iniciar este dia. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4 e o versículo 4. Dizes ousadamente: Deus está em mim agora. Aquele que governa a criação está comigo. Quão grande é esta confissão! Se firme nessa confissão, fale: Deus está em mim agora. Aquele que governa a criação está comigo. E Ele está mesmo. Isto vai trazer resultados revolucionários. Encaras a vida sem temor. Sabes que é maior aquele que está em ti do que todas as forças que se podem formar em batalha contra ti. Encara as coisas que não podes liquidar. Enfrentas inimigos sem força nem recursos para os dominar. Contudo, os enfrentas sem temor. Gritas triunfalmente: Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Estais cheios de gozo e de vitória, pois Deus se encarregou dos teus problemas. Ele enfrenta as tuas batalhas. Você é mais que vencedor. Não temes as circunstâncias, porque tudo podes naquele que te fortalece. Ele não é apenas a tua força, ele está ao teu lado. Ele é a tua salvação. A quem tu deves temer? Ele esclarece para você que os problemas da tua vida, Deus tem solução para eles. Deus te dá sabedoria para resolver. Ele é a tua salvação e o livramento de toda a armadilha armada por teu inimigo. O Senhor guarda-te de toda a cilada arquitetada para te escravizar. O Senhor é a força da tua vida. De quem te recearás? Nada temes, não receis coisa alguma, pois Deus está ao teu lado. Isso é a tua confissão. A confissão contínua e ousada de Jesus é o nosso exemplo. Confessas continuamente o que Ele é. Temos de confessar o que somos em Cristo. Temos de confessar que somos redimidos, que a nossa redenção é realmente um fato, que somos libertados do domínio e autoridade de Satanás. Confessamos esses fatos ousadamente, com certeza absoluta, porque sabemos que são verdadeiros. Confessamos que somos realmente novas criaturas, criados novamente em Cristo Jesus, que somos participantes da sua natureza divina, que a enfermidade, a doença, o medo, a fraqueza e o fracasso são coisas do tempo passado. Nossos amigos ficam maravilhados de nossa linguagem, parece-lhes absurda. A que somos atrevidos? A que ponto chegamos? Mas para nós, apenas exprimimos fatos escritos na palavra. É a linguagem da família de Deus, é a linguagem da fé, é a linguagem da Bíblia. Temos a coragem de nos firmar na presença dos homens que contradizem a palavra de Deus e de declarar calmamente que a palavra é a realidade. Por exemplo, a evidência do físico declara que estou enfermo, com doença sem cura. Confesso ousadamente que Deus pôs esta doença sobre Jesus, que ele a levou por mim e que Satanás não tem direito de a pôr sobre mim novamente. Que pelas suas feridas estou sarado. Creio nisto firmemente, me firmo e, portanto, me seguro nessa confissão, em face para a evidência contrária, que diz que não é verdade. Porém, a minha confissão da palavra prevalece e fico curado, fico são, fico sadio. Porque
Em Hebreus capítulo 3, versículo 1, se vê que Jesus Cristo se chama o sumo sacerdote da nossa confissão. O versículo seguinte declara: sendo fiel como sumo sacerdote da nossa confissão, ao que o constituiu, como também o fez e foi Moisés. Nos tempos de enfermidade, confessamos ousadamente sua promessa, as promessas da palavra de Deus, suas promessas para nos sarar. Quando confessamos suas palavras, então nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, age em nosso favor, conforme a nossa confissão da sua palavra, e intercede ao Pai pelas bênçãos das promessas que confessamos. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Nesse inteirinho, nesse tempo, desde o tempo em que pedimos a Deus uma bênção a nós prometidas e o tempo em que o Pai nos concede que seja concedida. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10 e o versículo 23. Sabemos que o sumo sacerdote da nossa confissão é fiel, como foi Moisés, para interceder por nós até ser concedida a resposta, conforme a promessa que fielmente confessamos na nossa oração, na nossa conversão, no nosso testemunho, nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Então, devemos ter muito cuidado para não fazermos confissão errada. A confissão errada é a confissão de derrota, de fracasso e da supremacia de Satanás. Falando do teu combate com o diabo, como te impede e como te guarda em sujeição e te conservas doente, é confissão de derrota. É confissão errada. Isto glorifica teu adversário. É confissão sem saberes que teu Deus e Pai te desapontou. A maior parte das confissões que ouvimos hoje glorifica ao diabo. Tais confissões debilitam mais e mais a tua vida, destroem a fé e te conservam em sujeição, em escravidão. A confissão de teus lábios, que procede da fé no teu coração, vencerá absolutamente o adversário em todas as batalhas. A confissão do poder de Satanás para te impedir e te evitar de ser bem-sucedido dá a Satanás a vantagem sobre ti. Ele te enche de receio e de fraqueza. Porém, se confessares abertamente o cuidado e proteção do Pai e declarares que aquele que está em ti é maior que qualquer força ao redor de ti, sobrepor-te-ás para a influência satânica. Todas as vezes que confessares tuas dúvidas e receios, confessas tua fé em Satanás e negas o poder e a graça de Deus. Quando confessas tuas fraquezas e tua enfermidade, confessas abertamente que a palavra de Deus não é certa e que Deus fracassou em a cumprir. Deus declara que, com suas feridas, fostes sarados. E verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Em vez de confessar que Ele levou as minhas enfermidades e as lançou fora, confesso que ainda as tenho. Aceito o testemunho da evidência natural em vez do testemunho da palavra de Deus. Quando eu faço essa confissão errada, eu me engano e passo a falhar. Enquanto permaneço na confissão da minha fraqueza, da minha enfermidade, da minha dor, permaneço com elas. Posso passar anos procurando um homem de Deus para orar a oração da fé por mim, mas nada me aproveitará, porque a minha incredulidade tornará anulada a eficácia da sua fé. Quem anda sempre confessando seus pecados e suas fraquezas, acrescenta fraqueza, fracasso e derrota em todo o empreendimento de suas mãos. Lê a palavra,
fala a palavra, confessa a palavra, pratica a palavra e a palavra se tornará uma parte do teu ser e se tornará uma realidade, porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer de todo o coração você que está nos acompanhando. Muito obrigado. Dê uma olhada se você já está inscrito no canal. Porque muitas vezes a pessoa pensa que está inscrito no canal e não está. Dê uma olhada, dê o seu like, é muito importante para fortalecer o canal. Ative o sininho para receber mais notificação. Nós temos toda uma série de mensagens de T.L. Osborne. Temos toda uma série de mensagens de Charles Finney, de John G. Lake e muitos outros homens de Deus, como Smith Wigglesworth. Está tudo aí nos playlists. Que Deus abençoe você. Muito obrigado você que tem abençoado o canal, que tem ajudado o canal, orando, compartilhando, abençoando financeiramente. Nós estamos orando por todos vocês em nome de Jesus. Sucesso na sua caminhada.